Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje, essa noite, né? Deus tem me tratado de uma forma diferente, né? Ultimamente, toda vez que Deus me dá uma palavra, Ele me deixa acordado a noite toda. Ele me deixa acordado a noite toda, né? E essa noite eu falei, eu não vou ficar acordado a noite toda, eu vou dormir. Quando eu senti que o Espírito Santo estava querendo falar comigo, eu falei, eu vou dormir. Eu fui teimoso, irmãos. Fui teimoso. Mas também ele me deixou com dor de cabeça a noite todinha. Fiquei a noite todinha com dor de cabeça. Mas eu não me levantei. Só me levantei no meu horário de orar. Orei, né? Gravei o áudio. E aí hoje à tarde, depois do almoço, eu tomei um remédio para dor de cabeça, me deitei e dormi. Quando deu 2 horas, antes das 2, 1h30 por aí, eu acordei com essa palavra que era para eu ter recebido, né? À noite. Deus me trouxe essa palavra no meu coração. E quando Ele me traz as palavras, né, eu tenho que sentar rápido e escrever. Como eu tinha que levar minha filha no Carlos Gomes, eu parei no supermercado, puxei meu computador dentro do carro e fui escrevendo, né, o download. Irmãos, acabou dor de cabeça, acabou tudo, né? Fiquei zerado. Eu falei, ô Senhor, me perdoa, porque às vezes a gente deixa de receber a palavra de Deus por conta de preguiça nossa. E eu fui preguiçoso para receber a palavra, podendo ter ficado a noite acordado, recebendo a palavra, com certeza. E eu creio, queridos, que é uma palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Então, o tema dessa palavra que Deus colocou no meu coração é o poder de salvar mais um. O poder de salvar mais um. Se você tiver onde anotar, se você puder colocar no seu celular, no seu caderninho, seria muito bom você escrever. Atos capítulo 8. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, eu queria ler apenas o verso 35, depois a gente vai voltar e vai ler do 26 ao 40. Então, o verso 35 diz assim: Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Eu vou ler de novo. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Queridos, deixa eu só resumir rapidamente. Quando Jesus subiu aos céus, antes de subir aos céus, ele chamou todos os seus discípulos e fez o id, né? E ele falou, vão, batizem, vamos ler lá, Mateus 28, 18 a 20. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo poder no céu e na terra. Olha só, o que aparece aqui é que Jesus não tinha todo o poder. Mas depois que ele morreu, ressuscitou, aí sim, ele recebeu todo o poder. Então, e chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí sabe o que ele faz? Ele entrega para os discípulos, ele entrega para nós, entrega para mim, entrega para você. E ele fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos, o poder foi dado para Jesus e ele entrega para nós através do ID. Então, toda vez que você vai evangelizar,
toda vez que você vai falar de Jesus para alguém, que essa pessoa é transformada, é restaurada, você, na verdade, está carregado de poder. Amém? Então, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você está carregado ou você está carregada de poder. Você está carregado do poder do ID. Agora, olha só, toda vez que você salva uma pessoa, que você evangeliza essa pessoa, aí existe um poder. É igual a paz, por exemplo, né? A paz é uma arma de guerra. Que a Bíblia fala assim: o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Então a própria paz é um poder, é uma arma de guerra que Deus tem para a tua vida. Então o ID do Senhor Jesus, na verdade, é um poder que foi dado a Ele, que Ele entregou para nós, para que possamos salvar a vida e transformar a vida das pessoas. Então, quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, Ele falou muito claro o poder de salvar mais um. O poder de salvar mais um. E eu queria ler com vocês, a partir do verso 26, Atos 8, 26, que a gente vai entender o poder de salvar mais um. Quem achou, diga achei. Atos 8, 26. Diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: está deserta. Isso. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Aí o Filipe correu. Quem está comigo? O cara estava lá na carruagem dele, o cara muito rico, né? Um mordomo-mor da rainha Candace, e ele estava lá, né? Na limusine dele, né? Com seu motorista, lendo Isaías. Aí sabe o que o Espírito Santo fez? Trouxe Filipe: sai daí e vem para cá. Vamos lá. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta. Ele ouviu, o cara estava lendo em voz alta. Lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te que de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. O texto que a gente começou, né? E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que me impedes que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho.
E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Então, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Filipe estava arrebentando lá em Samaria, ganhando milhares e milhares de pessoas. Se você ler o verso 7, verso 8, você vai ver que Filipe estava ganhando multidões para Jesus, assim como você. Amém? Você vai estar ganhando multidões para Jesus todos os dias. Mas vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai te parar e vai falar, olha, lá no deserto tem um eunuco. Lá no deserto tem uma pessoa que está precisando de você. Uma pessoa só. O poder de salvar mais um. Então, o Espírito Santo foi muito claro para mim naquele exato momento, que por mais que você esteja cuidando de uma igreja, por mais que você esteja com um life group muito lotado, mas vai chegar uma hora que ele vai te parar e vai te mandar lá para o deserto salvar mais um. E essa pessoa vai precisar de você, ela está precisando de você lá naquele lugar, esperando pelo Filipe, pela Filipa, né? Está esperando por você. Fala assim, está esperando, aí fala o seu nome, está esperando pelo Eliezer. Isso, está esperando por você. O eunuco está esperando por você. Para quê? Para receber a palavra de Deus. Então, queridos, o primeiro ponto, Deus se move por uma alma. Deus sempre vai se mover por uma alma. Por quê? Porque é o ide. É-me dado todo o poder no céu e na terra, então ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E eis que estarei contigo, convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é promessa de Deus. Então vai ter uma pessoa esperando por ti lá no outro país? Vai ter. Lá no deserto? Vai ter. E Deus sempre vai te mover. Sempre vai se mover por essa alma. Deus sempre se move por uma alma. Olha só o que ele falou. Levanta-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém. Tu está ganhando muita gente aqui, Filipe, mas eu preciso que tu ganhe uma pessoa. Vai lá para o deserto. E Deus tira o Filipe do avivamento para encontrar um homem sozinho. Isso revela que o céu celebra cada vida transformada. Jesus também mostrou isso quando ele falou da 100ª ovelha. Tem 100 ovelhas, mas uma se perdeu, 1%. O camarada podia ficar com 99 lá, mas ele colocou as 99 no aprisco e foi atrás de uma ovelha. E sabe o que aconteceu quando ele pegou aquela ovelha? A Bíblia diz que ele tratou as feridas, ele curou as feridas, colocou em seus ombros, porque a patina estava quebrada, né? E ao redil voltou, e voltou para o curral. Ou seja, vai chegar um momento que tu vai chegar, vai ver uma pessoa desigrejada, uma pessoa com a patinha quebrada, né? Mas você é o pastor. Ah, não, pastor, eu não quero ser. Você, olha para a pessoa do seu lado e fala, você é o pastor, você é a pastora. É você que é o pastor. Então, queridos, nunca pense que você é pequeno demais para ser alcançado ou usado. Deus ainda vai atravessar deserto com você para salvar mais um. Você com Deus vai atravessar os desertos e você vai pegar aquela ovelhinha lá. Aí o eunuco estava lá, no carro, 120 por hora. E Deus colocou a unção do flash no Filipe. Ele foi correndo. Ele ficou do lado escutando. E o cara lendo Isaías. Ele falou,
Tu entende o que tu lê? Não, como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? Posso subir? Pode. E ele subiu, se sentou e começou a pregar. Começou a pregar. Segundo ponto. Oi? Primeiro ponto. Anote lá. Deus se move por uma alma. Deus se move por uma alma. Segundo ponto. O poder de salvar está na palavra. O poder de salvar está na palavra. Eunuco lia o profeta Isaías, mas não entendia. Então Filipe explicou aquela profecia que apontava para Jesus. Queridos, toda transformação começa pela palavra. Não adianta, sempre você vai ser transformado de dentro para fora. Mas para você ser transformado de dentro para fora, você tem que, como fala lá, Jeremias, né? Quando eu peguei a tua palavra, logo as comi. E ela foi gozo para a minha vida, né? Então, queridos, lá em João 8,32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, todas as vezes, antes de Jesus curar alguém, ele pregava a palavra. Pode ver. O evangelho te liberta. A verdade te liberta. E ele pregava e depois ele curava. Aí sabe o que ele fazia depois? Ele falava: vai e não peques mais. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Queridos, você pode ver. A pessoa só vive doente, só vive doente, só vive doente. Carregada de pecado. Sabe o que você faz? Pega as promessas de cura e começa a ler com aquela... Toda vez que eu vou orar por alguém ou alguém pede oração para mim, eu pego logo as promessas. Nossa igreja tem no nosso site, paz.church, tu pode anotar, paz.church/promessas. Lá tem várias promessas de cura, de restauração, de vida longa, de prosperidade, de prosperidade familiar. E sabe o que eu faço? Toda vez que alguém pede oração, eu pergunto: sobre o quê? Sobre cura. Aí eu pego aquelas promessas que nós temos lá no nosso site, copio e colo e mando para lá. E falo assim: agora a partir de hoje, você vai tomar um remédio. Porque quando tu chega lá no médico, o médico ele vai te examinar, vai fazer o exame todinho, depois ele vai te dar um remédio, sim ou não? É a mesma coisa, irmão. Agora, a partir de agora, tu vai tomar um remédio 3 vezes ao dia. Tu vai orar de manhã, tu vai orar esses versículos na hora do almoço e tu vai orar à noite. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esses são os nossos remédios. Então, assim como o médico passa lá a pílulazinha, né? Passa aquele remédio, nós temos que passar a palavra de Deus. Porque quando você ora a palavra, você já ora o resultado. Porque a palavra de Deus jamais volta vazia. E Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Então, queridos, a salvação não vem pela religião, posição ou conhecimento humano, mas ela vem pela mensagem de Cristo. Há pessoas perto de nós procurando respostas. Queridos, todas as pessoas que estão andando próximo de você estão procurando respostas. E Deus vai usar a nossa voz para revelar Jesus a alguém. Ele vai levar a palavra dele através da sua voz, através do seu WhatsApp, para abençoar e restaurar vidas em nome de Jesus. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara de crente, né? Dá aquele sorrisão para ela e fala assim: Deus vai usar a sua voz, vai usar o teu WhatsApp para revelar Jesus a alguém.
Terceiro ponto. Quem é alcançado se torna testemunha. Quem é alcançado se torna testemunha. Queridos, depois de crer, o eunuco pediu para ser batizado. Depois, Felipe não queria nem saber onde é que ele estava, irmãos. Será que eu vou voltar para minha casa? Esse cara está correndo muito nessa carruagem. Ele não queria saber. Felipe estava lá pregando o evangelho. Não interessa, eu vou parar lá no Japão, mas eu vou pregar o evangelho. O cara estava em Samaria, igreja lotada, Instagram dele bombando, Facebook bombando. Todo mundo conhecia o Felipe, mas ninguém conhecia, o eunuco não conhecia o Felipe. Mas ele precisava de Jesus. E Jesus levou o Felipe até lá. Felipe entrou na carruagem, eu não quero nem saber, eu vou pregar. Como eu vou voltar para casa, eu não sei. Mas ele foi, pregou. E depois de crer, ele falou: o que me impede de ser batizado? Olha, está aqui a água, né? Eu estou aqui, está aqui a água. O que me impede de ser batizado? Queridos, uma vida alcançada se torna uma vida transformada. Queridos, nós precisamos entender isso. Olha o que fala em Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, tem gente aí voando na vida, precisando de Jesus, mas como eles crerão? Como eles invocarão aqueles não creram? E como crerão se não ouviram? Porque a gente deixou de falar. A gente deixou de anunciar. Como eles vão crer? Se o Eliezer não foi lá pregar, se você não foi lá pregar. E como ouvirão se não há quem pregue? Mas, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Quando você ganha uma pessoa para Jesus, essa pessoa se torna o testemunho do evangelho, testemunho de Jesus. Sabe o que aconteceu? Versículo 15. Eu li só o 14. E como pregarão se não forem enviados? Né? E como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas novas coisas. Né? Vou ler de novo. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Ou seja, queridos, você tem os pés formosos, né? Quando você começa a pregar o evangelho, você começa a levar luz, como fala lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, você leva a luz para a vida das pessoas. Eu me lembro uma vez que Deus me tocou no coração e eu estava próximo de uma empresa e eu nem tinha que passar nesse dia lá. E nesse dia eu entrei na empresa, fui lá, tu tá aqui por aqui hoje? Eu tô aqui hoje. Era uma terça-feira, eu presto serviço nessa empresa na quarta. Um dia antes eu apareci lá, mas o Espírito Santo tocando no meu coração, e eu entrei e fiquei lá, mexendo em algumas coisas. E aconteceu um imprevisto com um brother lá, e esse cara saiu chorando. E um rapaz, né, falou assim: Eliezer, vai lá, cara, com esse cara, vê se... ora por ele. Ora por ele. Aí eu olhei para ele e falei: é verdade, né? Eu estou aqui para levar luz, para levar paz, né? E eu fui lá, desci lá no estacionamento,
bati no carro dele, ele estava com o carro ligado. Quando ele abriu, fala, chorando. Aí eu falei, cara, eu posso entrar aí contigo aí pra gente conversar? Pode, entra aí. Esse cara não conseguia nem respirar de tanto chorar. E eu coloquei a mão no ombro dele. Eu falei, cara, eu vou orar por ti. Me dá um minuto que eu vou orar por ti. E eu comecei a orar, liberando palavra de Deus. Que o Deus da paz, né, vai abençoar a vida dele. E comecei a trazer a paz sobre a vida dele. Queridos, aquele cara se acalmou, me agradeceu. Hoje em dia, esse camarada, ele espalha aquele meu áudiozinho para um monte de grupo. Ele falou, cara, tu não deixa de mandar aquele áudio. Por quê? Porque esse áudio vai pro pessoal de Santa Catarina, que eu tenho família para lá, vai não sei para onde, vai. Eu mando. Aí ele me mostrou, olha, todos esses grupos, o teu áudio vai. Eu falei, não é meu esse áudio. Esse áudio é de Deus, o Espírito Santo. Ou seja, aquele camarada, logo ele estará aqui, em nome de Jesus. Eu tenho orado, ele é um dos meus Natanaés, né? Depois daquele dia, ele se tornou um dos meus Natanaés. E assim, queridos, você tem os pés formosos, porque você anuncia o evangelho da paz, das boas novas. Olha o que fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 9, 22 a 25. Isso é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Coríntios. Ele falou assim, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Se tem um fraco lá, eu vou me tornar fraco. Mas por quê? Porque eu quero ganhar aquele fraco lá. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Ele tá mostrando o evangelho como se você fosse correr por um prêmio, trabalhar por um prêmio, né? Sem desespero. Vocês já viram aqueles, meu Deus, aquele corredor Bolt, né? Bolt, não sei como falar o nome dele. O cara corre desesperado com as pernas lá em cima, né? Mas por quê? Porque ele quer a medalha. Ele quer o prêmio. E queridos, nós estamos aqui desesperados pela nossa coroa, pelas nossas pedrinhas da nossa coroa, né? Eu me lembro uma vez que o pastor Eibe, pregando, eu sempre assisto, né, as palavras do nosso pastorzão, e ele falando que lá nos Estados Unidos, eles chegavam, porque eles vieram de família rica, né? E toda vez que eles iam nos Estados Unidos, que eles iam fazer uma reunião de família, os seus primos, tios, chegavam em carrões, né? Ferraris, carrões mesmo. E eles chegavam lá, né? De ônibus, de trem, de alguma forma. Mas teve um tio dele, né? Se não me falha a memória, foi um tio que ele falou que eles poderiam ter tudo aquilo ali, né? Ferrari, carrões, mas eles não iam chegar no chinelo do que o pastor Melvin Eduardo teria no céu. Imagina, pastor Melvin, né? Que veio para cá, desbravador, largou tudo que ele tinha. A pastora Catarina, de uma família nobre, né? Nobre mesmo, riquíssimos. Eles largaram tudo para começar a abrir as igrejas da paz, né? Igrejas da paz. E aquele tio dele estava reconhecendo que ele podia ter uma Ferrari aqui, mas lá no céu ele não ia chegar na unha do pastor Melvin Eduardo. Queridos,
Nós temos que estar correndo para receber, né, esse prêmio. Corram de tal modo que alcance o prêmio. Verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Você já parou para pensar quantas pedrinhas você já tem na sua coroa? Quantas pedrinhas, né? Quantas pedrinhas ele dizer, oh meu Deus, eu preciso ganhar mais pessoas para Jesus. É por isso que a gente tem que respirar vidas. É por isso que a gente tem que respirar almas. É por isso que a gente tem que estar lá correndo. Tu entende o que tu tá lendo? Não, sobe aqui, subo. Eu vou parar no Japão contigo, mas eu vou pregar o evangelho. É muito interessante, irmãos, que o cara... Uma vez eu estava conversando com um brother, eu falei para ele, tu sabia que na Bíblia tem aquela, até esqueci o nome, né, que o cara, como é? Eles tiram daqui e jogam para cá. Vocês vão entender. Olha só, versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Né? Foi uma transladação, né? É transladação o nome? Eu não sei o nome. Tirou daqui e jogou ele para outro lugar. Ele não sabia como é que ele ia voltar. Ele não tinha carruagem para voltar. Verso 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais, o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E o Filipe se achou em Azoto, né? Ou seja, fez uma transladação daqui e apareceu lá em outro lugar. Que é isso? É o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Queridos, Desmond Doss tem uma história muito famosa nos Estados Unidos, que ele era fuzileiro. E ele foi médico de combate nos Estados Unidos. Tem um filme chamado Até o Último Homem, não sei se vocês já assistiram. Ele era da igreja adventista e ele prometeu para Deus que ele não iria pegar em nenhuma arma. Mas como? O cara é soldado. Teve muitos problemas com ele. Por quê? Porque ele não queria pegar na arma. Como é que tu vai batalhar sem pegar numa arma? Mesmo assim ele foi, né? Mesmo assim ele foi em Okinawa, né? Quando eles estavam lá lutando. E a oração dele era assim: por favor, Senhor, deixa-me salvar mais um. Por favor, Senhor, deixa-me salvar mais um. Olha aí, esse camarada aí. Deixa-me salvar mais um. Sabe o que ele fazia? Ele pegava as pessoas que estavam baleadas, que a bomba tinha arrebentado a perna, que estava lá morrendo, e ele agarrava mais uma alma, mais uma pessoa, e trazia, né? Então o feito de, mesmo sem carregar uma arma, por ser um objeto de constância, Doss salvou cerca de 75 soldados feridos no penhasco de Maeda, durante uma das batalhas mais sangrentas da guerra. Então ele tinha uma oração de resiliência. Ele repetidamente arrastava soldados feridos sobre fogo inimigo, orando para conseguir salvar apenas mais um. Até não conseguir mais. 75 vidas ele salvou. Ele ia lá. É muito top esse filme. Se você puder assistir Até o Último Homem. Senhor, me dá forças para salvar. Deixa-me salvar mais um.
Deixa-me salvar mais um. Deixa-me salvar mais um. Então, queridos, Deus não é megalomaníaco, né? Mania de grandeza. Não, Ele olha para pessoas individuais. Pessoas que estão lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua rua, no teu vizinho. Ele está olhando e Ele está mandando o Felipe, a Filipa, que é você, para correr lá, né? Do lado da carruagem e perguntar: tu está entendendo o que está acontecendo contigo? Tu está entendendo o que tu está lendo? Como eu vou entender se não há quem pregue, né? Como eu vou entender? Então, Deus ama o indivíduo. O evangelho ainda tem poder para salvar. A nossa obediência pode mudar o destino eterno. Pode mudar a vida de uma família toda. Basta você se colocar e pregar, e abençoar, e orar. Queridos, porque eu entrei no carro daquele brother, orei por ele. Muitas pessoas recebem a oraçãozinha de 3 minutos, de 2 minutos, todo dia. Porque aquele homem manda para as pessoas. Talvez exista mais um esperando uma mensagem. Está esperando mais um convite para vir para a igreja. Mais um convite para ir para o teu life. Está lá esperando. Uma oração, uma atitude de fé. Não despreze o poder de salvar mais um. Como eu falei para vocês, o Felipe estava bombando. Milhares e milhares de pessoas salvando lá em Samaria. Mas Deus levou ele para salvar mais um. Para Deus nunca é só mais um. A alma vale mais do que o mundo todo, como fala em Salmo 49, se não me falha a memória, eu não anotei aqui. Para Deus nunca é só mais um, é uma alma pela qual Cristo morreu. A Bíblia Sagrada não informa diretamente para onde o eunuco, o etíope, pregou. Porque depois que ele saiu dali, queridos, a Bíblia não diz, mas ela informa que os etíopes da época ouviram falar de Jesus. E quem foi que foi pregar? O eunuco. Olha só, porém a tradição cristã antiga afirma que ele voltou para a região da Etiópia e ajudou a espalhar o evangelho ali. Alguns historiadores ligam sua influência ao crescimento inicial do cristianismo antigo, o reino de Cush, região que envolvia partes da atual Etiópia e Sudão. Ou seja, o cara recebeu de um cara e ele espalhou o evangelho em toda a Etiópia. Irmãos, você sabe o que é isso? Eu lembro de uma história, né, que o pastor Genildo contava muitos anos atrás, que o cara entrava no trem, pregava, ninguém aceitava Jesus. Ele entrava no trem, pregava, ninguém aceitava Jesus. E ele pegou a Bíblia dele e disse: Senhor, esse vai ser o último dia que eu vou pregar. Esse vai ser o último dia que eu vou pregar. Se ninguém aceitar Jesus nesse trem, eu vou jogar essa Bíblia fora. E foi o que ele fez. Fez o apelo, ninguém aceitou Jesus, ele mirou a janela e deu uma pedrada com a Bíblia. Pá! Se desviou, pirou o cabeção. E depois de um tempo, toda vez ele via um pregador, e passando pela estação do trem, toda vez ele via um pregador com aquela multidão. E muitas pessoas aceitando Jesus, muitas vezes, eu não quero mais saber de evangelho e tal. Até que uma vez ele parou para ouvir a palavra daquele pregador. E aquele pregador com a Bíblia na mão, irmãos, eu contando testemunho. Eu ia me jogar na frente do trem, quando eu recebi uma biblada. E tá aqui a Bíblia. E de quem era a Bíblia? Era dele. A Bíblia que ele jogou, aquele camarada começou a pregar e ganhar.
Uma história real, irmão. E ganhar muitas e muitas e muitas pessoas para Jesus. Então, queridos, talvez só está esperando a biblada de você, né? Você chegar lá e dar uma biblada nessa pessoa. Então, queridos, a Bíblia afirma que ele voltou. É muito top, porque, irmãos, eu fico... Já é esse horário mesmo? Irmãos, eu fico impactado, sabe por quê? Olha o que ele fala. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso, feliz, continuou o seu caminho. Você já viu quando você batiza alguém? Né? Quando você batiza alguém, aquela pessoa sai tão feliz, cheia do Espírito Santo de Deus. Aquela pessoa não é mais uma velha criatura, é uma nova criatura. Sai, como fala em Apocalipse, vencendo para vencer. Né? E foi isso que aconteceu. Quando o eunuco saiu, a Bíblia afirma que ele saiu convertido e alegre, feliz. A Bíblia diz, né, a tradução cristã, diz que ele se tornou um anunciador do evangelho em sua terra. Então, queridos, só para confirmar, quem é alcançado se torna um testemunho. Amém? Filipe alcançou um homem, e Deus alcançou um continente por conta daquele homem. Quem está comigo, irmãos? Filipe saiu de Samaria, estava ganhando multidões, mas Deus apontou, só tem um lá. E ele foi. Não sabia como ele ia voltar. Ganhou aquele camarada para Jesus. E aquele camarada para Jesus ganhou um continente inteiro. Amém? Fique de pé no seu lugar.